Salve, salve tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, de deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente sexta-feira, que Deus abençoe nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, o tricolor conseguiu a primeira vitória da temporada no primeiro jogo que fez no estádio do Morumbi. Jogo que foi complicado, né? Por conta da chuva, por conta do futebol feio do São Paulo também, é verdade, mas conseguimos os 3 primeiros pontos no Campeonato Paulista, que foi de suma importância, né? Já que o calendário esse ano tá um pouquinho mais curto do campeonato, são 8 rodadas, a gente já tinha perdido a primeira, sim, até empatasse se complicaria, mas conseguimos aí essa vitória. Tivemos muitos fatores, algumas estreias, algumas reestreias, então a gente vai tratar alguns pontos com vocês aqui. Primeiramente, a gente não pode deixar de falar do gol do jogo, né, que foi marcado pelo camisa 10, Luciano, né, voltou a marcar e de novo, né, mais uma vez, pela terceira vez nos últimos anos, o primeiro gol da temporada é marcado pelo camisa 10, Luciano. Pode criticar, tem quem critique, obviamente, né? Ninguém é uma unanimidade, mas o cara sempre aparece nos momentos que o clube está precisando, sempre dá a cara a tapa e dedicou muito o gol ao técnico Hernan Crespo, né? O jogador foi importantíssimo na vitória, saindo do banco de reservas e fez o gol que garantiu esses primeiros 3 pontos do São Paulo no ano. Outro ponto importantíssimo que a gente tem que destacar foi o retorno de Jonathan Calleri, que após 9 meses voltou a entrar em campo com a camisa do São Paulo. O jogador aí participou de lance, a gente já dá para ver a diferença, o respeito, né, que tem os adversários pelo nosso camisa 9, pelo nosso capitão, e é com certeza um jogador importantíssimo para o nosso elenco, para a nossa temporada. Então, agora a dupla, né, Luciano, Jonathan Calleri, tá voltando aí ao seu melhor momento, quem sabe para nos ajudar, e domingo já tem o teste de fogo, né? O São Paulo já vai encarar a equipe do Corinthians, o primeiro clássico da temporada 2026, lá na Neoquímica, com o retorno do Calleri, com o Luciano ganhando confiança, né? E com o São Paulo, obviamente, num momento conturbadíssimo. Hoje tem toda essa situação da votação do impeachment, a gente não queria falar sobre isso, né? A gente queria falar da vitória, mas não tem como a gente não falar sobre tudo o que está acontecendo, né? Os próprios jogadores falam bastante, ó, a gente tenta não deixar interferir o extracampo, a gente não sabe se amanhã vai ser um presidente, se vai ser outro, se vai sair um, se vai chegar outro, a gente não sabe, a gente não quer deixar interferir. Os capitães falaram, né? O próprio Calleri, o Rafael, mas fica nessa situação que a gente tem que falar, é obrigação nossa trazer as informações, e obviamente quando a gente tiver o resultado das votações, a gente vem aqui trazer para todos vocês. Combinado? Galera, outra informação importante também sobre o Campeonato Paulista, né? Além do retorno do Calleri, teve também, a gente vai destacar a estreia do Danielzinho no estádio do Morumbi. Nós tivemos ontem garotada aparecendo, né? O Paulinho entrou bem, Lucas jogou bem, Nicolas mais uma vez ganhando oportunidades ali na lateral. O Wendel foi titular, mas ele no segundo tempo acabou jogando, né? Apesar de muita chuva no estádio do Morumbi, não só no estádio do Morumbi, né? No estado de São Paulo tá chovendo demais, né? Tem alguns lugares aí que realmente estão passando por momentos complicados, né? Devido a muitas chuvas, mas foi um São Paulo que soube se comportar no estádio, né? 16 mil pessoas, o baixo público, muito por conta da chuva, muito por conta do horário, mas obviamente por conta de toda a fase que o clube está vivendo, né? Mas hoje será um dos dias mais importantes, talvez, da história recente do São Paulo Futebol Clube. Hoje é um dia muito importante, nessa sexta-feira, dia 16 de janeiro, é um dia muito importante para a sequência, e hoje pode definir, quem sabe, muitas coisas, pode ser um efeito borboleta que vai definir muitas coisas para o futuro do São Paulo Futebol Clube. Vamos a algumas atualizações rápidas, só para vocês entenderem o que está acontecendo também. O Rui Costa confirmou que até a confirmação se fica ou se sai, Júlio Casares não vai avançar por nenhum negócio, né? Até porque o presidente hoje é o Júlio Casares, amanhã é outro, ou então a gente fica nessa aí e acaba fechando um negócio que não era para fechar, ou então nada vai acontecer até que essa votação aconteça. Então, para todo mundo tá aguardando, Alemão, cadê o Alan? Cadê não sei quem, o Lucas Ramon? Cadê não sei quem, né? O Kevin Zenon, o outro jogador que São Paulo procurou também da equipe do New York. Nada vai acontecer até essa
essa situação. Então, a partir de amanhã já volta, né, alguma coisa a acontecer para caminhar. O São Paulo precisa de reforço. Isso aí não é novidade para ninguém. A gente já está vacilando no mercado. Só uma informação para complementar. Por exemplo, né, o Vasco fechou a contratação do atacante Brenner, revelado pelo nosso clube, que foi vendido para o Cincinnati, foi para o Udinese, voltou para o Cincinnati, estava aí à procura de um novo clube, foi sondado pela equipe do São Paulo, pela equipe do Palmeiras. Sinceramente, tinha muita expectativa no retorno do Brenner, muita expectativa, né? Um garoto que foi revelado pela nossa categoria de base, foi importante no profissional, não é aquele garoto que foi vendido rapidamente, ele chegou a ser importante no profissional, fez muitos gols naquele Brasileiro de 2021, onde a gente quase foi campeão, né? Na reta final, o São Paulo acabou caindo muito de produção. Eu tinha uma expectativa alta, mas o Brenner acabou fechando aí, né? A notícia está confirmada que ele será jogador do Vasco. Fiquei muito decepcionado, né, rapaziada? Quando tem um jogador assim que volta para o Brasil e vai para outro clube, sinceramente, eu fico um pouquinho decepcionado dependendo do jogador, né? Com o Brenner, imaginava que ele pudesse voltar ao São Paulo, o tricolor, inclusive buscando aí um atacante no mercado, né? Mas hoje em dia tem muitas questões, né? Pode ter sido a questão financeira, pode ter sido outras questões também, mas o fato é que o jogador está acertado com o Vasco, né? O Vasco que está negociando aí o Verratti, está negociando o Ryan, né? Que são seus dois principais centroavantes das últimas temporadas, né? Então abrindo espaço e o Brenner chegando, inclusive podendo assumir a titularidade, né? O Brenner, para quem não se lembra, fala, irmão, vai trazer o Brenner com todos os outros centroavantes? Para quem não se lembra, né? O Brenner jogava ao lado do Luciano naquele Brasileirão de 2021, né? Que depois teve aquela polêmica do Fernando Diniz com o Tietê e o São Paulo acabou perdendo o título do Campeonato Brasileiro após aquele jogo contra o Bragantino, né? Mas o Brenner não era aquele 9 que jogava ali sozinho, era o Brenner e o Luciano, o ataque. Os dois, inclusive, faziam muitos gols, davam assistências entre eles, né? Então, por isso que eu, como eu falei para vocês, fiquei um pouquinho decepcionado. Esperava, né? Sinceramente, esperava que o Brenner pudesse voltar a vestir a camisa do São Paulo. Mas, como já não é mais um jogador que tem essa possibilidade, vamos voltar a falar aí sobre a votação de hoje, né? Teremos essa votação e, obviamente, ela já foi muito polêmica antes mesmo de acontecer. Beleza, rapaziada? Por quê? Teve aquela situação do Alten Ares, que aumentou o número dos conselheiros votar de 171 para 191, aí foi para a justiça, voltou para 171, aumentou novamente, aí por conta do recurso, volta novamente por conta de uma liminar, aí a parte do Júlio Casares estava pedindo a votação presencial, oposição pedindo a votação híbrida, foi para a justiça também, e agora, rapaziada, uma informação que surgiu ontem à noite, né, é de que a Justiça Civil, a Justiça enviou toda a investigação para a Justiça especializada em lavagem de dinheiro e corrupção, porque tem indícios claros de que é isso o que está acontecendo no São Paulo. Lavagem de dinheiro e corrupção. Agora a investigação vai ser feita individualizada e por uma questão que é especialista, tá bom, galera? Então tem muitos indícios de que isso tudo está acontecendo no São Paulo, não é de agora, e tomara que apareçam CPFs, tomara que apareçam os nomes, para que de fato os culpados sejam aí realmente condenados. A gente não tá para brincadeira, o torcedor de São Paulo não é palhaço. Quem roubou o São Paulo, quem prejudicou o São Paulo de qualquer forma, que vá para a cadeia, que pague pelo que fez. Então saiu da justiça comum, foi para a justiça especial, porque, como eu disse, tem indícios claros de lavagem de dinheiro, de desvio de dinheiro, tem indício claro de corrupção. Então muita gente vai rodar, meu amigo. Tinha-se uma expectativa de que o Casares pudesse renunciar, porque quem é impeachmentado não pode concorrer novamente. Então muita gente estava falando, ó, depois do jogo de São Paulo, o Casares pode aí renunciar ao cargo, né? Nem esperar a votação. Mas hoje tá movimentado demais aí, e a gente com certeza vai trazer todas as atualizações 100% aí a tempo real para você ficar no momento aí atualizadíssimo, beleza, rapaziada? Então, 3 pontos do São Paulo deveria ser o foco principal do vídeo de hoje. Primeira vitória do ano, primeiro gol do ano, né, rapaziada? Primeiro jogo no estádio do Morumbi, gol do Luciano, volta do Caleri, estreia do Danielzinho no estádio, Nicolas, Paulinho, Luca, toda a rapaziada de Cotia jogando, Pablo Maia, que foi muito falado no Botafogo jogando. Era pra gente falar sobre isso, era pra gente falar, o São Paulo acabou perdendo o Brenner pro Vasco, vacilamos.
mas a gente não tá falando sobre isso. E outra coisa, galera, outra coisa que pode acontecer também é o Alisson no Corinthians. O Corinthians está muito interessado no jogador, ele nem foi relacionado para o jogo de ontem. Importante frisar isso, porque quando o jogador não é relacionado para a partida, tem algo que está acontecendo. Então o Alisson não foi relacionado e a gente está aguardando outras informações, mas existe uma chance alta dele ir para a equipe do Corinthians, tá bom, galera? Então informação quentíssima aqui no final do vídeo. Alisson na equipe corintiana, o Corinthians está interessado no jogador, existe uma possibilidade de troca, vem jogador do Corinthians, vai jogador pro Corinthians, mas o São Paulo não se interessou na primeira lista que o Corinthians fez. São Paulo pediu uma outra lista, por isso o negócio deu uma travada e como eu disse para vocês e como disse o Rui Costa, nada será acontecido até que a votação para o impeachment aconteça, beleza? Então no próximo vídeo, que provavelmente sairá hoje às 18 horas, nós traremos mais informações. Alisson no Corinthians, Brenner no Vasco, Caleri de volta, muitas informações para você. Então deixa aí nos comentários a sua opinião, o vídeo vai se encerrando, deixa o like, os comentários e se você ainda não é inscrito, já se inscreva. Fiquem com Deus, grande abraço, valeu!